qual vai ser a estratégia para tentar pegar o voto bolsonarista no reduto que é antipetista, mas que não recolta o nome Bolsonaro? Os bolsonaristas são os últimos a vir, mas vão votar chorando, mas vão votar e nós vamos ganhar no segundo turno. Agora a gente tem que buscar aqueles que não estão radicalizados e que não aguentam mais essa putaria de ficar fingindo que o Flávio é honesto, ficar fingindo que o Bolsonaro é inteligente, para buscar algum tipo de no sentido na sua vida já no crepúsculo, né? Então a gente não vai buscar essas pessoas. Elas votarão com a gente, com o nariz tampado, mas votarão com a gente no segundo turno. Você acha que com a ausência do Flávio e do Lula no debate, isso pode frear o seu crescimento? Eu acho que eu ganho em todos os sentidos. Se eles não vão, eu falo mais, minhas propostas são melhores, as pessoas me conhecem e percebem a fraqueza. Assim, no campo da direita eu disputo com o Flávio. Que herói, que a família Bolsonaro foi vendida como uma família heróica, de grandes capacidades. Que herói é esse que foge de tudo? Então, vai ser estranho. E essas pessoas estão desconfiando que tudo aquilo que falam sobre ele é verdade a partir do momento que ele não tem coragem de se defender. Então, essas pessoas vão começar a migrar, como a França disse, aos poucos. Primeiro, as pessoas que já perceberam que não dá para defender. E depois, aquelas que querem derrotar o PT. Então, se eles não forem, eu me beneficio. Se eles forem, eu também me beneficio, porque eu vou poder enfrentar eles. Então, em todos os casos, eu tô muito feliz, estou muito animado. Fala no microfone, por favor. Ontem teve a posse do presidente da Colômbia, o Abelardo da Esquerda, que disse que vai entrar na iniciativa Estudo das Américas, a iniciativa do presidente Donald Trump para o combate ao crime organizado. Acabou de ser publicado pelo Carlos Ximenes, aliado do Marco Rubio no Congresso, um post criticando o Lula. Uma pergunta se entraria na iniciativa Estudo das Américas do presidente americano, eventualmente ganhando a eleição. Se beneficiar o Brasil. De maneira clara, quem vai destruir o crime organizado no Brasil será o Brasil. Eu não sou uma pessoa nem um pouco empolgada com o Donald Trump. Aliás, quanto mais eu conheço o Trump, menos eu gosto, menos confiável ele é. Ele está aqui para fazer negócio com o Joesley Batista. Um cara que coloca o Joesley Batista como seu emissário para fazer negócio no Brasil não é alguém que eu tenho a maior confiança do mundo. Agora, se estrategicamente for bom para o Brasil, pode ser uma opção. Renato Beraldo Júnior, Farol do Oeste. Pode fazer. Microfone. Tem que pegar o microfone. Do Farol do Oeste. Candidato, em Foz do Iguaçu... Qual candidato? Candidato, em Foz do Iguaçu, a cidade da tríplice fronteira, recentemente houve um furto da fiação do próprio quartel do Exército, o que escancarou a fragilidade da tríplice fronteira. E enquanto o lado brasileiro vive sem controle, o lado argentino tem um controle mais rigoroso. Se nem o Exército consegue proteger o próprio quartel, qual o plano do Partido Missão para impor a autoridade, fechar as brechas do lado brasileiro e garantir uma fronteira de fato forte? Quando eu estive, inclusive, em Santa Catarina, eu via justamente essa fragilidade. Qualquer um conseguia entrar do lado argentino para o brasileiro, agora eles têm aquela gendarmerie ali na Argentina para defender o interesse deles. E mesma coisa quando você atravessa a fronteira para o Paraguai e para a Bolívia. O Brasil está completamente desguarnecido. A gente vai voltar a investir no CISFRON e no Livro Amarelo há uma política seríssima de fronteiras, inclusive, especialmente aqui na área do Paraná e a área do Mato Grosso do Sul, que entra boa parte da droga. Nós vamos ter um trabalho muito sério envolvendo a aeronáutica para bater naves e também na parte das nossas rodovias para evitar a entrada de droga e armas, como vem acontecendo. Lembrando a clara sabotagem de criar falsas aldeias indígenas na fronteira, justamente para facilitar o tráfico. Então, nós certamente não permitiremos demarcação de terra em Guaíra e qualquer região que fira a nossa soberania. Ela saiu, ela já foi. Segurança pública é a atribuição dos governadores. Caso você seja eleito, como será implantado o seu plano de segurança? Caso algum governador, por exemplo, Rio de Janeiro, Ceará, aqueles que precisam de segurança urgente, como você vai implantar o seu plano? Matéria penal, entretanto, é matéria federal. Quem altera a matéria penal é o governo federal. O que nós vamos fazer é muito simples. Nós vamos montar um plano federal de enfrentamento ao crime organizado e nós vamos chamar os governadores para trabalhar conosco. Se o governo do Rio de Janeiro não for um governo do Coronel Busnello, que é o nosso candidato, e for de mais um bandido ligado ao Centrão e ligado à milícia ou crime organizado, como o Comando Vermelho, nós vamos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro. Mesma coisa no Ceará. Primeiro passo é, quero cooperação. Não quer cooperar, tem intervenção. Até rima, né? Quero cooperação, não veio, tem intervenção. Esse é o jogo. Aproveitando aqui no Paraná, a PM tem que parar de ser berço de deputado estadual vagabundo.
Deputado estadual que rouba, que tem relação com o crime, pede demissão e vira deputado. Isso tem que acabar. A Polícia Militar do Paraná ainda vive sob a égide do Código de Ética do Exército. Vocês já viram o Exército na rua derrubando crime? Não. Então a gente precisa ter um Código de Ética próprio. Então a gente vai cobrar mais dos policiais, mas nós finalmente criaremos uma procuradoria para defendê-los dentro da sua atuação regular. Não dá para aceitar que um policial que ganha 3, 4 mil reais tenha que gastar 50, 60 mil com advogado porque deu um tiro num vagabundo na rua. O Estado do Paraná defenderá essas pessoas. Uma de suas principais propostas é a PEC da transição, que é baseada em corte de despesas, indexação de benefícios e desvinculação de empresas orçamentárias. Também uma de suas principais propostas é a construção do superpresídio de alguns empregos em El Salvador. No entanto, o Brasil hoje sofre de um sério déficit carcerário que exigiria a construção de muito mais que um superpresídio de detenção. Isso custaria uma fatia significativa do orçamento de forma contínua. E aí eu quero perguntar o que o senhor pretende fazer para manter esse plano de corte, de contingências e também cumprir com a sua promessa de construir os superpresídios. A questão é de onde vai sair esse tipo de... É que é uma questão lógica. Você só pode aumentar a sua taxa de investimento se você diminuir os seus gastos obrigatórios. O Brasil, desde a Constituição de 88, na verdade, desde a crise do petróleo, o Brasil vem diminuindo paulatinamente seus investimentos em capital bruto. Então, nós não temos infraestrutura, nós não temos de estrada. E isso inclui também os nossos presídios. Nós vamos ter que fazer muitos presídios. Como? Derrubando despesas, aumentando o espaço para investimento. E aí, com mais espaço fiscal para investimento, você vai fazer mais presídios. E não é um só. Serão vários presídios. Muitos. O primeiro que nós vamos fazer, e será inaugurado no Ceará, é o presídio Antônia Ione Rodrigues da Silva, que é um presídio em nome de uma mulher que lutou contra o Comando Vermelho, não se deixou ser controlada e não envenenou a comida dos policiais, e com base nisso foi fuzilada por essa facção. Então, vamos fazer o primeiro presídio em homenagem a ela, e outros tantos serão lançados, presídio de segurança máxima, e aí sim, inspirados no modelo do Bukele e El Salvador, que tratam eles com, vamos dizer, o rigor devido e com direitos humanos cabíveis para aquele tipo de gente. Por favor, agora o nosso coordenador do nosso super ministério vai falar, porque ele protocolou, não, né? Ele está coletando as Não, só para deixar claro em números, né? A economia da nossa PEC da transição é de cerca de 250 bilhões de reais ao ano. A manutenção desses presídios e a construção seria cerca de 0,2% da economia que a gente teria ao ano. Então, ainda sobraria... E a manutenção. Então, ainda sobraria... Ainda vou deixar para o nosso presidente 99,8% do orçamento para fazer o resto além do presídio. Aproveitando para fazer um elogio à revista Piauí, que hoje publicou uma excelente matéria sobre o Fábio Faria. Poderia fazer uma pergunta também para o Fábio Faria, qual que é a relação dele com o Ratinho, além de societário, e qual a participação dele na venda da Copel Telecom, que foi saqueada para ser vendida para o Banco Master. Nosso dia, ele de novo. Aí, foi. Não, eu gosto do Seja Curitibano. bem-vindo a Curitiba. Boa noite, Renan, Kim Kataguiri, o França é da casa aqui, o Will Balada também, né? Só o Will que não gosta. Só o Will que não gosta de Curitiba, né? Ele não quer usar o Will Balada no Santinho. A pergunta aqui inicialmente para o Renan. A gente teve no mês passado uma pesquisa da Atlas Intel que aponta que o senhor, entre os candidatos, é o que mais dialoga com a faixa etária ali de 16 a 24 anos, salvo engano, quase 40% ali, teria o voto dessa faixa etária, que está dentro dessa bolha que o MBL consegue comunicar muito bem e hoje o Partido Missão. Qual que é a estratégia, Renan, para sair dessa faixa etária, que ela não é a maioria quando a gente pensa em voto, né? A gente pensa na população que vai às urnas, que vai votar. E, além dessa pergunta, todos aqui que usaram a fala hoje citaram o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador aqui pelo Estado do Paraná, colocaram nele um rótulo de traidor do Estado do Paraná. Por que tanta energia dedicada ao ex-juiz, candidato ao governo pelo PL? Há algum simbolismo pelo fato de estar em Curitiba, a capital da Lava Jato, Renan? Com certeza, até porque em qualquer pregação religiosa fala-se mais do Judas do que do capeta, né? O Judas, o traidor, aquele que troca você por moeda de prata, no caso foram 11 milhões em moeda de prata
ele é pior do que o teu inimigo. O segundo turno é mais 7, é 18. É errado. O que o Sérgio Moro fez foi adotar o caminho fácil de se unir com quem apunhalou ele pelas costas, com quem usou a Lava Jato como instrumento para vencer a eleição e agora faz parte de todos os escândalos de corrupção. O Willer Tomás, que é o advogado do Flávio Bolsonaro, que está em todos os escândalos, apareceu agora numa piscina, junto com outros corruptos lá em Brasília. É sempre isso. E o Sérgio Moro fica lá agora cobertando isso. Eu estou no Paraná, eu preciso lembrar, porque eu preciso lembrar do legado dele. O Brasil um dia foi inspirado pelo juiz Sérgio Moro. Agora o Brasil é vilipendiado moralmente pelo político Sérgio Moro. O outro ponto que você levantou da juventude é muito simples. O que faz a juventude estar conosco é essa resposta que eu acabei de dar. Não é sobre forma, é sobre estar muito fechado numa tese e não se desviar dela. E aí isso inspira as pessoas. E os mais jovens se inspiram, eles não foram ainda traídos. E por não ter sido traídos, eles querem caminhar e seguir um rumo. E nós estamos entregando um rumo muito claro. A nossa mensagem não é diferente para eles, como para uma pessoa mais velha. Ela é absolutamente igual. E se eu apresentar essa mensagem na TV, como eu já comecei a fazer, para pessoas mais velhas, essas pessoas vão concordar. Porque a mensagem era basicamente correta. É uma mensagem que fala a verdade. E quando você fala a verdade é como água mineral, ela é cristalina. Quem está bebendo água suja hoje, começa a perceber, não, isso aqui é o caminho, isso aqui é água cristalina. E aí você apenas conquista as outras pessoas. É uma questão de dar espaço para a gente. Posso só fazer mais uma aqui? Houve um movimento recente de tentar desqualificar a candidatura do senhor, rotulando como alguém que não tem ensino superior, não teria ensino. Esse movimento a gente identifica que começa aqui em Curitiba pelo advogado criminalista Jeffrey Schichini, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo, que teve evento aqui. Como é que vocês receberam essas críticas? Eu não sei, eu fiquei descobrindo que ele era do PCC, ele ia jogar pro PCC, pro MST, mas na verdade eu não estou a fim de criar brigas aqui, muito pelo contrário. Eu vou ajudar o Schichini, já que estou no Paraná, e eu vou fazer como um dos projetos que nós vamos passar no Congresso Nacional, é obrigar a todos os faccionados a terem o Schichini como advogado. Isso vai ajudar bastante no nosso combate ao crime. Em relação ao Moro, eu respeito o juiz Moro, eu sinto pela pessoa do Sérgio Moro, que eu conheço e respeito mesmo, e eu fico triste pelo político do Moro. Eu acho assim, se o Moro ganhar essa eleição, ele vai ter 4 anos felizes e uma velhice triste, porque, todo o respeito, ele é uma virgem no puteiro. Me indique 3 pessoas honestas que sejam do Moro, que estejam na chapa dele. É só bandido, é só vagabundo. E essas pessoas que vão comandar o Estado. Essas pessoas que vão comandar o Estado. Eu vou ajudar o Sérgio Moro. Eu vou ser governador do Paraná e vou devolver ele para o local dele, que é ser juiz. Vou nomear ele para 5º, vai ser desembargador do TJ e vai prender o Traiano. Isso que importa. Baita ideia, parabéns. Curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.